Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Começamos mais uma aula de ciências e na aula de ciências dessa semana, nós vamos dar continuidade com o assunto que nós iniciamos na semana passada. Isso mesmo. Lembram do pão, da receita que a gente fez? Mas e aí, como que ficou o pão de vocês aí na casa de vocês? Deu certo? Vocês conseguiram comer? Então, eu vou contar para vocês e confessar que o meu não foi possível comer. Gente, ele ficou duro. Não sei o que a prof errou ali na receita, mas não foi possível. Ele ficou muito duro. Fazer o quê, né? Mas nós vamos tentar outra vez e vai dar certo. A gente só precisa praticar, né? E fazer também a receita bem certinha. Mas o objetivo era, claro, que no final vocês conseguissem consumir. Eu não consegui, espero que vocês tenham conseguido. Mas observarmos a transformação dos materiais, onde nós temos uma mistura de ingredientes secos, sólidos, com ingredientes líquidos, e que no fim formou-se então o pão. Vamos à nossa correção então, para verificar se vocês responderam de acordo com o que estava se perguntando e corretamente? Vamos lá então. Vamos lá. Então, as perguntas de acordo, ou para responderem, né, de acordo com a nossa receita. Questão de número 1, pessoal. O que aconteceu quando o fermento foi misturado com água e açúcar? O que aconteceu aí no de vocês? Quando misturado com água e açúcar, o fermento, ele começou a soltar bolhas, e essas bolhas de ar são o gás carbônico liberado pela ação do fermento, quando no forno as bolhas se expandem, esticam a massa do pão. Isso é o que faz o pão crescer. E até mesmo quando a gente deixa ele reservado num cantinho, num lugar, e está num dia mais quente, a gente já consegue perceber que ele começa a crescer. Não é preciso colocarmos diretamente no forno, certo? Número 2. Qual era o estado físico dos ingredientes misturados para fazer a massa do pão? E qual é o estado físico do pão depois de pronto? Vamos ver o que a gente deveria responder. Então, vamos lá. A farinha, o sal e o fermento estavam em estado sólido, certo? O óleo e a água no estado líquido, que depois de pronto, o pão está no estado sólido. Então, olha que interessante. Nós fizemos a mistura de ingredientes sólidos com ingredientes líquidos, mas que após ir para o forno, além de crescer e que era para ficar fofinho, uma massa gostosa, ele ficou no estado sólido no final. O que causou a transformação da massa crua em pão assado? A mistura dos ingredientes e o calor no ou do forno. Foi isso que causou, então, a transformação dessa massa que antes era crua em pão assado, naquela massa gostosa, que era para ficar. Vamos lembrar disso, né? Mas eu tenho certeza que o de vocês deu super certo aí, tá? Continuamos, então. Hoje nós iniciamos o nosso primeiro tema da nossa nova unidade. E o primeiro tema, turma, é os materiais e suas transformações. Primeiro, gente, é importante que vocês saibam identificar o que é matéria. Por quê? Porque aqui o nosso título é Os materiais e suas transformações. E nós vamos aprender que há mudanças físicas e químicas que pode acontecer com uma matéria. Vamos aprender a identificar essas transformações. Mas para isso nós devemos saber primeiro o que é matéria. Então, olha só, o mundo ao nosso redor é constituído de matéria. Por exemplo, os animais, as plantas, os objetos, os ingredientes dos alimentos e entre outros. Ou seja, o que isso quer dizer? E tudo que está à nossa volta é constituído de algo, é feito de algo. O pão que nós fizemos foi feito da mistura dos ingredientes. Uma cadeira
é feita de madeira. O caderno é feito de folhas e as folhas são feitas de madeira também. Então, tudo que está à nossa volta constitui de uma matéria, ou seja, é feito de algo. Inclusive o nosso corpo, ele é feito de pele, ossos, músculos e outras coisas do qual nós já aprendemos também. Então, para vocês conseguirem identificar não só os objetos industriais que passaram pela indústria, mas também os seres vivos, os animais, as plantinhas e até os alimentos, eles são constituídos de uma matéria, não uma matéria-prima, mas uma matéria que passa por transformações, certo? Os materiais também são constituídos de matérias e podem se transformar. Existem muitos fatores que modificam os materiais. A explicação de uma força, a interação com outras substâncias e as mudanças de temperatura são alguns deles. Então, é dessas formas aqui, ou algumas delas, né, é que nós conseguimos transformar essas matérias, certo? Por exemplo, se você tiver uma folha de papel em mãos, uma folha branca, bonitinha que você acabou de pegar no pacote. E aí você aplica uma força sobre ela, você rasga ela em diversos pedacinhos. O que aconteceu? Você transformou aquilo que era uma folha branca no total, né? Ou toda branca, enfim, perfeitinha. E você aplicou a sua força rasgando essa folha, fazendo-a virar em pedacinhos. Ou também a queima, você pode queimar. E o que vai acontecer? Você vai transformar essa folha em cinza. Então, é outro tipo de transformação. E nesse exemplo que a prof deu da folha, a prof trouxe para vocês um exemplo de transformação física, que é quando você não altera substâncias do material, e uma transformação química, que é o que aconteceu com o fogo, que queimou o papel e transformou ele em cinzas. Então, há também a interação com outras substâncias, é quando uma substância se encontra com a outra, ou é misturada, como no caso do nosso bolo, ou, aliás, do nosso pão, né? Nós misturamos várias substâncias para, no final, sair, então, um pão. E as mudanças de temperatura. Quando uma temperatura é muito alta, o chocolate, por exemplo, ele derrete, então ele se modifica, é uma modificação da matéria. Ou quando nós fizemos o contrário, vamos fazer um sorvete, um picolé de um estado líquido, nós colocamos num lugar, na geladeira, no freezer, onde tem uma temperatura muito abaixo, e ele congela, então ele mudou de estado, também se modificou. Então, são essas mudanças aqui que nós vamos falar agora, então, tá? As transformações podem ser físicas ou químicas. Vamos para as transformações físicas primeiro, então, para vocês conseguirem identificar. Quais são os tipos de transformações físicas de uma matéria? Então, nas transformações físicas, a forma, o tamanho, a aparência e outras características do material podem ser modificados. Ah, era redondo, foi praticada uma força sobre aquela matéria e ela ficou quadrada. É uma transformação física. Era grande, ficou pequeno. Aconteceu uma transformação física. Mudou a aparência. Ele era de uma forma e agora é de outra. E outras características também são modificadas. Mas o que é importante, gente, as substâncias que constituem o material, ou seja, do que elas são feitas, não mudam com as transformações físicas. Digamos que você só muda o que há por fora dessas substâncias. Do que ela é feito, não se modifica, certo? Por exemplo, quando um objeto cai e quebra, quando o trigo é moído para fazer farinha, acontece aqui, então, transformações, só que são transformações físicas. Nós mudamos, vamos dizer, o visual deles, mas não mudamos do que ele é feito, tá? Entre outros exemplos também. Então, para vocês identificarem a transformação física, há 3 maneiras dela acontecer. Pode ser pela mudança de forma, como um exemplo, a lapidação do diamante. O mineral, ele é
extraído bruto da natureza. Só que para se transformar naquele belo e lindo diamante para colocar nas joias, ele é esculpido e transformado em joia. Essa mudança do diamante bruto para da pedra, né, o mineral bruto para o diamante, é uma transformação física que nós chamamos que muda apenas a forma, ou seja, não altera as substâncias do diamante, ele apenas muda de forma, ok? Há também a transformação física, que é a mudança de estado. Por exemplo, quando nós vamos fazer um picolé, o suco de frutas passa do estado líquido para o estado sólido, mas o sabor, a água que constitui esse suco ainda permanecem aqui no picolé. Ele apenas mudou de forma. Poderia ser o contrário, essa mudança, né? Então, qualquer uma dessas que mudar, aliás, qualquer uma dessas mudanças que nós aprendemos, física, líquido, gasoso e sólido, pode mudar qualquer uma dessas que estará acontecendo uma transformação física, certo, gente? Ok. E por último, então, a formação de misturas, que nós chamamos de transformação física. É como ocorre ao juntar água e açúcar. Não modifica as substâncias de que cada material é feito. Então, por exemplo, a água, ela continua sendo água. Nós conseguimos sentir a água. O que acontece é que se dissolveu o açúcar e a gente consegue sentir o gosto dos dois, da água doce, certo? Mas não mudou nem a constituição do açúcar e nem a composição da água. Por isso é uma transformação física. Então, mesmo sem conseguirmos enxergar, o açúcar ele continua existindo na água. Por isso é uma formação de mistura, certo? Agora vamos para as transformações químicas. As transformações químicas, ou nas transformações químicas, as substâncias que constituem o material, ou do que ele é feito, elas são alteradas. Então, é uma principal característica que diferencia a transformação física da química. Na física mudou a forma, mudou o estado e houve formação de mistura, mas eles permaneceram o mesmo material. Aqui, não. Nas transformações químicas, se modifica o material do qual a matéria é feita, formando uma ou mais substâncias diferentes quando acontece esse tipo de transformação. Geralmente, quando ocorre uma transformação desse tipo, é possível nós notarmos a produção de gás, por exemplo, na queima, né? Muda de cor a matéria no qual passou por essa transformação química, a produção de calor e entre outros. Então, vamos ver alguns exemplos desse tipo de transformação. Então, pode acontecer a queima, qualquer matéria, qualquer objeto, qualquer planta, qualquer coisa que seja constituída de um material e você colocar fogo, você estará fazendo uma transformação química na matéria. Por quê? Por exemplo, quando um pedaço de madeira queima, ele muda suas características. Ele não é mais aquele pedaço de madeira. Ele se transforma em cinza ou carvão. E a queima de madeira produz gás carbônico, que é a formação de gás, né? Que se espalha pelo ar. A transformação da madeira em outros materiais constituídos de substâncias diferentes é uma transformação química, certo? Então, ficou claro para vocês a transformação química que nós fizemos dos materiais através da queima. E também de outros que a gente acaba misturando e fazendo uma transformação química, certo? Temos também o cozimento. Ele também é uma das transformações químicas que a gente faz mais no nosso dia a dia. O cozimento, ele modifica os ingredientes de um bolo. E é possível perceber essa transformação pela mistura dos ingredientes e pela mudança de cor, de sabor, de odor e de consistência. Então, como nós fizemos com o nosso pão, nós misturamos tudo, colocamos até fermento.
Mas no final, caso vocês fizerem um bolo também, vocês vão notar que a gente não sente um ingrediente em particular. Nós sentimos um sabor da união de todos, né? E isso nós temos então uma transformação química que é através do cozimento. Outra transformação química muito comum no nosso dia a dia também é a ferrugem. Ao deixarmos por muito tempo um objeto de ferro em contato com o ar, ele enferruja. Vocês já devem ter percebido isso, né? Nesse processo, forma-se então a ferrugem, que é um contato do gás oxigênio com a substância de que é constituído o ferro. Digamos que os dois não se encaixam muito bem. O ferro com o ar e com a umidade, ele vai ocasionar ou vai acontecer nesse ferro uma ferrugem. E que vocês estão vendo aqui essa cor alaranjada que a gente percebe nos materiais feitos de ferro. Então, essa também é uma transformação química. Por quê? Nesse processo, então, nós tínhamos um ferro que ele tinha uma cor e ele passou a ter, ou ser, ele fica até esfarelento se vocês deixarem por muito e muito tempo. Um prego, por exemplo, de ferro, se vocês deixarem ele num ambiente normal, onde ele pegue sereno, chuva, calor, onde ele fique no tempo ao ar livre, ele vai enferrujar pela presença de gás oxigênio que se junta aqui juntamente com o ferro, formando a ferrugem, então. Ele vai modificar a matéria do qual o ferro era produzido, ou foi produzido. Por isso, nós dissemos que é uma transformação química, certo, turma? Então, para reforçar um pouquinho, e antes de irmos, então, para as atividades aqui do livro, a prof preparou para vocês um slide e eu quero mostrar rapidamente para reforçar, então, tá? Transformações dos materiais. Transformações físicas. Modifica o quê? A forma, o tamanho, a aparência e outras características da matéria mudam. Mudança de forma. Muda de forma, mas não altera a substância. Então, aqui está o trigo, depois de moído, tornou-se farinha. Mas ele continua sendo o mesmo trigo, ele apenas mudou de forma. Por isso, essa é uma transformação física. Outro exemplo que a gente viu no livro é do estado, mudança de um estado para outro, líquido para sólido. E a formação de mistura também. Não modifica as substâncias de que o material é feito, certo? As químicas. As substâncias que constituem os materiais são modificadas. A prof colocou até em vermelho para vocês não esquecerem. Então, agora, as transformações químicas, elas alteram as substâncias do qual os materiais são feitos, ok? Como, por exemplo, a queima de um papel muda as características do papel. Nós não conseguimos mais obter esse papel, nem um pedacinho dele, porque a queima acabou, então, com o papel. E através do cozimento, que é a mistura dos ingredientes, e depois a gente coloca no forno, transformando em um bolo fofinho, que deu até vontade de tomar um cafezinho agora, né? E a ferrugem, que muda o aspecto e a cor dos materiais. E até, se deixar por muito tempo, modifica a sua dureza. Ele acaba esfarelando, se vocês perceberem, tá? Então, para reforçar aí com vocês, tá? E vocês não esquecerem, ok? Agora, o que vocês farão, turma? Vocês farão a número 1, a número 2, a 3... e também a número 4, certo? Eu vou deixar vocês pensarem sozinhos referente a essas questões, para vocês realmente tentarem compreender o que é a transformação química e o que é a transformação física. É bem importante que vocês tentem realizar essas atividades sozinhos, tá? Não lembra? Volta o vídeo, olha lá no livro, as definições de cada transformação e tenta associar. Essas atividades são para pensar um pouquinho mesmo, tá bom? Então, façam com capricho, com dedicação e até a nossa próxima aula que a prof corrige com vocês essas atividades. Ok, turma?
Tchau para vocês e até a nossa próxima aula.